Bom, então, para tratar desse tema facinho, que é o consentimento, eu vou convidar à mesa o Leonardo Palhares, da Câmara Enet, o Marcel Leonardi, do Google, o Bruno Bioni, da USP, e o Dr. Carlos Bruno Ferreira da Silva, do MPF. Bom, pessoal, nós vamos tratar agora sobre o consentimento. Muito possivelmente, as falas aqui vão passar por algumas polêmicas, por algumas polêmicas básicas. Depois da publicação do resultado das contribuições à consulta pública do APL pelo Ministério da Justiça, foi possível a gente verificar que as empresas, por exemplo, criticam muito a questão do consentimento, acham que está exagerado, que isso, de alguma maneira, inibe a inovação. Existem outras questões, e aí são questões colocadas pela sociedade civil. Uma outra questão até que medida a gente consegue fazer um consentimento de fato informado, considerando como as empresas hoje em dia disponibilizam seus termos de contrato, né, na internet para a gente ver, e como que o direito de consentimento cruza, né, e se adequa a todos os princípios, o princípio da necessidade, da precaução, da segurança, da finalidade, da necessidade, como foi dito aqui. Então, são temas difíceis e que eu tenho certeza que a mesa vai explorar tudo isso. Muito obrigada. E vou seguir a ordem aqui. Informo que a Mônica Rosina, da GV, não pôde vir, teve um imprevisto e não poderá estar aqui. E eu vou seguir, então, a ordem do programa. Vou começar pelo Leonardo Palhares. E cada palestrante terá 20 minutos para falar. Olá, pessoal, boa tarde. É bom falar primeiro que a gente pode falar o que quiser, né? Não tem... Estava brincando com o Danilo antes de começar aqui, que eu falo por último, eu viro o nono marido da Elizabeth Taylor. Não tem mais nada que pode fazer de novo. Aqui, agora, o tema... assim, falar sobre consentimento, quando a gente trata de proteção de dados, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando dos pilares principais da discussão que hoje se coloca com muita veemência aqui no Brasil. Esse assunto não é novo em muito lugar, a discussão é sempre presente, mas o Brasil assim, vem a reboque de outros mais de 100 países que já regularam proteção de dados. A gente tem a possibilidade aí, eu sou mineiro, e em Minas eles dizem que o burro aprende sozinho. E a gente tem a possibilidade aqui de aprender com exemplo de outros 100 países que já trataram o tema e que já usaram e tiveram a liberdade aí de poder regular sobre o que é proteção de dados, de falar sobre consentimento. E, a partir desses exemplos, a gente tem a oportunidade hoje de não só discutir aqui, por óbvio, mas aproveitando do ambiente legislativo no Brasil, em que se discute, em várias frentes, projetos de proteção de dados no Senado, APL em produção e discussão dentro do Ministério da Justiça, a meio caminho de alcançar o Congresso, enfim. O cenário do Brasil é muito propício para a gente hoje aprofundar mesmo nessa discussão, entender o que é consentimento, para que ele serve e, o mais importante, aonde a gente quer chegar com ele. Porque toda vez... assim, é óbvio que quando a gente fala de consentimento e quando a gente pensa no Brasil, a Constituição brasileira, eu sou advogado, vou fazer muita referência jurídica, mas quando a gente fala da Constituição brasileira, a gente tem princípio da privacidade, de um lado, princípio da informação, de outro, e duas bases fundamentais do que seria a necessidade do consentimento para alguma atividade que está dentro da internet no Brasil. Mas, quando fala de internet, é sempre assim, nós precisamos pontuar, poxa, são mais de 100 milhões de pessoas usando a internet no Brasil. Dessas 100, mais de 50 milhões de pessoas, no ano passado, declararam que fizeram pelo menos uma operação de compra e venda na internet.
São 50 milhões de e-consumidores. São números que eu sempre trago quando a gente fala de comércio eletrônico no Brasil, da internet brasileira, porque isso mostra o quão pujante é esse setor para o Brasil. Não importa qual olhar que se dê para a internet, o Brasil vai estar entre os 5 maiores do mundo. 5 maiores em page views, em acesso, em usuários, em valores. Assim, o Brasil é uma potência em termos de internet. Mas, apesar disso, a internet se desenvolveu no Brasil dentro dessa toada, sem nunca ter tido um marco civil, que é novo, sem nunca ter tido uma lei de proteção de dados. Ela se desenvolveu muito bem, obrigado, apesar da ausência de legislação específica a respeito. Isso mostra um primeiro tom que assim, é óbvio que obrigou a todas as instituições brasileiras a se adaptarem a partir daí, mas isso foi feito. E ninguém, assim, hoje a gente tem questões pontuais que falam e que tangenciam a internet, mas nada que tenha impedido até agora o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da internet, e que o Brasil se tornasse, a despeito dos outros 100 países que já regularam sobre proteção de dados, uma das maiores potências em termos de internet no Brasil. E, dito isso, eu acho importante a gente entrar, então, na discussão específica sobre o consentimento. No Brasil, quando a gente fala de consentimento, as discussões elas têm... Assim, esse é um momento interessante no Brasil. Eu vou citar 2 exemplos. Um primeiro geral, que assim, quando se trata de assuntos legislativos no Brasil, e essa discussão sobre proteção de dados está ganhando o legislativo, a gente tem a péssima tendência de legislar para resolver as exceções. Porque num determinado espectro, se tem um problema específico que acontece, se cria ou se pensa em criar legislações para resolver aquele problema específico, criando uma dinâmica que altera toda a ordem que era estabelecida. Aqui em São Paulo, a gente tem um bom exemplo disso, que é no e-commerce, que é a lei da entrega agendada. Porque, em 2009, um operador de e-commerce no Brasil, teve um problema com as suas entregas, se criou uma lei que obrigava a todos os operadores de e-commerce operando em São Paulo a agendar data e turno para suas entregas, mudando completamente o esquema logístico que essas empresas teriam que fazer para resolver o problema, não de todos do e-commerce, porque o e-commerce ele cresce a mais de 20% ao mês, mais de 20% ao ano desde que foi criado, mas o problema é de algumas pessoas. Eu, na minha casa, eu tenho porteiro, eu não preciso de entrega agendada. Por mim, o quanto antes entregar, melhor. Se eu morasse numa casa e precisasse agendar, ou se eu comprasse um produto que fosse muito grande e precisasse de ajuda para poder levá-lo para o meu apartamento, tudo bem. Mas todos vocês, assim, eu acho que todo mundo aqui há de convir que essa questão ela é excepcional. Mas, apesar disso, foi criada uma lei para todos, e obrigando a qualquer operador, para qualquer entrega que fosse feita dessa forma. A gente tem um outro problema, a gente tem uma outra questão. Amanhã eu vou participar de uma audiência pública no Congresso para falar sobre o Uber. E hoje balança uma árvore e cai 4 notícias sobre o Uber. Mas que é uma discussão muito interessante no seu fundo. Eu não quero entrar aqui na polêmica sobre se é táxi, se é Uber, o que é. Mas eu quero entrar no assunto sobre qual é a função do legislador ao tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento tecnológico. E qual é a função do legislador ao tentar impedir ou regular uma nova atividade que vem e que recebe o respaldo popular. Quando a gente fala de Uber, independentemente do uso dele, de como quer que seja e tudo, se ninguém usasse o Uber, essa discussão não existia. Se o Uber não tivesse caído no gosto popular, não haveria essa discussão. Tem várias questões que surgem a partir daí. O modelo atual é um modelo adequado? Será que o modelo de transporte de táxi hoje é adequado por causa disso? Se fosse, por que tantas pessoas usariam o Uber? E a função do Estado proibir que que uma nova atividade que se use de forma disruptiva, fazendo um anglicismo, aportuguesando aqui a expressão inglesa, mas assim, uma atividade disruptiva, que assim, é a função do Estado proibir isso, simplesmente porque se contrapõe a um modelo estabelecido e que existe questionamento sobre a sua efetividade?
Quando a gente traz esse... Então, assim, são modelos e são exemplos que a gente vê como que o incerto, ou essa incerteza que gera pelo novo, que vem junto com o novo, nos ameaça, mas assim, do mesmo jeito que nos fascina, nos ameaça. Quando a gente fala de consentimento, passa um pouco por aí, porque, na verdade, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo, né, já diria o filósofo Evandro Mesquita, porque, na verdade, é isso. A internet se desenvolveu no Brasil nesse tom e nessa velocidade porque a internet ela tem um modelo gratuito. Você paga para ter um e-mail. Eu não pago para ter o meu Hotmail. Eu tenho ele desde 1997. Eu nunca paguei um tostão. Agora, apesar disso, ele está lá funcionando, armazenando meus e-mails, eu tenho um monte de foto lá dentro, um monte de coisa, está tudo guardado lá dentro. E esse serviço me é prestado. Nunca questionei qual era o contraponto, ou como é que, em que se beneficiava a empresa que fornece esse serviço para mim, já que eu nunca paguei. Eu não pago para acessar o Google, fazer minhas pesquisas no Google. Eu não pago para usar o UOL e ler a home do UOL. Enfim, não importa o modelo que a internet se arvorou para se desenvolver hoje no Brasil e no mundo é um modelo gratuito. Mas não existe lanche grátis. É óbvio que essas empresas que estão aí para operar, existe uma certa economia por detrás disso. Ninguém nega que existe isso. Não se pode negar que dados na internet têm seu valor. E o valor é qual? É o valor da nossa liberdade para poder usar a internet, é o valor do aspecto democrático que a internet hoje tem. Quer dizer, não importa qual que é o seu aparelho, qual que é o seu computador, se o seu iPhone é o iPhone 6, ou se é um aparelho qualquer, você acessa a internet da mesma forma, você tem acesso às mesmas páginas, aos mesmos conteúdos, enfim. A internet no Brasil e no mundo ela é, em regra, muito democrática. Quando a gente fala de consentimento, a gente começa a flertar, a fascinar ou a se preocupar com essa questão. Porque, na verdade, porque alguém... E é engraçado, porque assim, aqui nós estamos num ambiente muito qualificado, né? Todo mundo aqui sabe de proteção de dados, todo mundo aqui conhece o tema, todo mundo sabe sobre tecnologia. É diferente falar isso em outras searas. Eu, enquanto vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a gente acaba circulando, a gente vai no Congresso, vai no interior, vai em outros estados. E a maioria das pessoas, quando falam de proteção de dados, eles falam, poxa, eu fui pesquisar uma viagem, um determinado dia, uma passagem, porque eu queria ir para João Pessoa, não ganhei meu sorteio. Né? E agora toda página que eu entro tem lá me oferecendo uma viagem para João Pessoa. Isso é um absurdo. Que absurdo tem nisso, gente? Qual que é o absurdo disso? Quer dizer, e por causa dessa questão, ou por causa desse ponto, se cresce um coro sobre não proteção, eu quero minha privacidade respeitada, eu não quero que a propaganda que apareça aqui seja propaganda de João Pessoa, porque foi o que eu olhei. Ou então vou citar o exemplo da menina que estava grávida, da Target, nos Estados Unidos, e que o pai descobriu. Quer dizer, a discussão é muito mais profunda que isso. E, quando a gente fala de consentimento, a questão, no fundo, é muito mais simples que essa. Qual internet nós vamos querer ter? Um pop-up a cada 30 segundos perguntando se você pode, a partir desse momento, eu vou acessar tal informação e você autoriza que eu tenha esse acesso? Sim. Daqui a 15 minutos? Sim. E essa experiência que o usuário vai ter na internet, de acordo com o modelo de consentimento? Ou nós vamos ter que apresentar uma petição escrita, protocolada, em 3 vias e firma reconhecida, porque o consentimento tem que ser expresso, inequívoco, revogável. Quer dizer, quantos adjetivos nós vamos somar ao consentimento para poder satisfazer a todas as exceções que precisam ser tratadas, para aí sim a gente poder ter a internet como é hoje? A discussão sobre o consentimento ela é muito significativa e eu acho que ela vira e mexe por questões talvez muito menos que técnicas, talvez pouco informadas, elas acabam ganhando corpo. O que o consentimento... Assim, das 100, passem em revista, das 100 legislações sobre proteção de dados que hoje existem no mundo, todas se baseiam sobre o consentimento. Todas prevêem, de alguma forma, o consentimento do usuário. O Brasil ele traz uma questão que, assim, nós temos uma jabuticabazinha, que é quando fala que
O consentimento ele tem que ser expresso, inequívoco e específico. A jabuticaba brasileira é a especificidade, embolei, né? Especificidade do consentimento. São poucas as legislações que fazem isso, se não me engano, a Uruguaia traz isso, mas dá uma conotação de caso a cada ponto. E quando, na verdade, eu sempre cito isso, e desculpa quem já me ouviu falar isso muitas vezes, mas eu sempre elogio o Código de Defesa do Consumidor quando a gente fala de legislação no Brasil, porque nós estamos falando de uma lei que foi criada em 1990, não tinha nem celular nessa época, e ela se aplica, e assim, internet muito menos, e hoje ela se aplica perfeitamente a casos relacionados a relações de consumo no ambiente online. Por que isso acontece? Porque foi uma legislação bem feita. Ela foi tratada de forma principiológica, defendeu quais eram os direitos que o usuário teria, e essa legislação tem tido o condão de atravessar os tempos, atravessando as plataformas, e ainda assim permitindo aos órgãos que aplicam a lei, ao judiciário, a todos os consumidores que precisam dela se defender, o devido amparo. E eu acho que é por aí que, quando a gente trata de consentimento, a gente pode ter duas discussões. Uma que pode muito bem se dar aqui, que, especificamente, tecnicamente, como o consentimento acontece, qual é, para onde ele vai, quer dizer, a gente pode discutir detalhes sobre o consentimento, sob o ponto de vista doutrinário, técnico, mas legislativo e regulatório, não. O consentimento tem que ser inequívoco. Pronto. Basta que se tenha a certeza de que o usuário consentiu com a utilização dos dados dentro daquilo. Então, ele precisa ser bem informado e inequívoco. Eu tive ciência, estou sabendo, obrigado. Pode ser expresso, específico, pode ser... ele pode ser, inclusive... Faltou a palavra. Implícito, porque eu posso deduzir que a pessoa consentiu, desde que seja inequívoco, que não se tenha dúvida quanto ao consentimento. Resolve o problema do consentimento, sem travar o desenvolvimento tecnológico. Porque, senão, o problema vai... Assim, ao resolver problemas específicos e pontuais do hoje, nós vamos inviabilizar o desenvolvimento tecnológico, ou prejudicar o fluxo de investimentos, o fluxo de inovação no Brasil, por causa de uma legislação que segue uma tendência um pouco nefasta aí, que a gente tem visto, que é a tendência de legislar, sobretudo, se tratar exceções. São Paulo, o Estado de São Paulo já teve, no ano de 2011, uma lei aprovada na Assembleia que regulava a atividade dos sites de compras coletivas no Estado. Peixe Urbano, Groupon, Clicon. Quer dizer, assim, qual foi a última vez que alguém acessou o Clicon? E, na época, a Assembleia Legislativa criou uma lei regulando a atividade de compras coletivas. Para quê? A função do Estado é essa. É entrar nesse detalhe, é fazer isso. Assim, por sorte, por competência, na época, o governador do Estado houve por bem vetar essa lei. Mas a experiência essa que foi seguida em vários outros estados. O Paraná fez igual. Então, assim, com sentimento ou sem sentimento, toda vez que a gente fala, e desculpa se eu estou botando sentimento aqui nessa história, mas quando a gente fala de consentimento na internet, e a discussão, sobretudo na pauta de discussão regulatória que a gente tem hoje, o assunto é sério. Porque o que a lei deveria fazer? A lei deveria estabelecer uma forma principiológica de se fixar o consentimento. Minha sugestão está aí, é que ele seja inequívoco, ponto. E deixar para o agente de proteção de dados, a agência que vai ser criada, essa entidade que vai tratar sobre a regulação específica dos dados, os parâmetros. Porque esses parâmetros específicos eles podem variar ao sabor dos tempos. Pode ser um parâmetro um pouco mais específico, outro menos, mas legislativamente, vamos separar o que é legislativo do que é regulatório, legislativamente a abordagem tem que ser principiológica e o mais aberta possível. Quem tem que tratar, conforme o tempo, como que o consentimento vai ser dado, se ele é aceito, se aquela forma que a empresa escolheu é considerada inequívoca ou não, é o agente de proteção de dados, é aquela agência, ou, enfim, a instituição que está prevista
no APL e que deveria tratar isso no caso a caso, no dia a dia e em aspectos regulatórios. Acho que essa era a contribuição que eu poderia dar no começo do debate para ajudar a incendiar um pouco as coisas aqui. E agradeço a todo mundo. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Passo, então, a palavra ao Marcel. Boa tarde a todos. Uma honra, um prazer estar aqui em mais um seminário de privacidade. Eu que participo dele desde a sua primeiríssima edição, aí, antes de representar o Google. Antes de entrar numa defesa aí mais apaixonada de uma posição ou outra, eu acho que vale a pena contextualizar melhor essa questão do consentimento no direito comparado. Mas antes de falar isso, eu queria só dar uma boa notícia, espero que seja uma boa notícia, né? Acaba de chegar aqui para mim a notícia de que aquele PL 1879 de 2015, que pretendia obrigar que todo cidadão brasileiro tivesse que se cadastrar com CPF e nome obrigatoriamente para fazer qualquer comentário online, recebeu parecer de rejeição de mérito na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, parabéns aí a quem se engajou e achou que essa ideia era absurda. Dito isso, vamos então contextualizar a ideia do que existe em termos de consentimento nessa questão internacional e ver para onde o Brasil está indo. Como vocês se recordam, existe uma grande dicotomia em proteção de dados entre a visão norte-americana e a visão europeia. Nos Estados Unidos, o que costuma prevalecer é a ideia da liberdade contratual, e essa liberdade contratual acaba sendo, no ambiente online, traduzida nos termos de uso e nas políticas de privacidade. O enforcement de privacidade nos Estados Unidos fica a cargo do Federal Trade Commission, que é um misto, vamos dizer assim, fazendo uma grosseira analogia de Senacom com CAD, né, no direito americano. E, basicamente, o que é interessante de perceber é que a preocupação ali é basicamente a seguinte: alguma das práticas cometidas pelas empresas pode ser considerada unfair ou deceptive, abusiva ou enganosa? E é para isso que o FTC olha dentro desses termos. Então, se a empresa vai lá e diz, jamais venderemos os seus dados para terceiros sem o seu consentimento, e faz exatamente isso, o FTC tem o poder de, obviamente, fazer cessar essa prática, mandar deletar esses dados, aplicar multas altas, esse tipo de coisa. Mas, basicamente, a ideia é que o consentimento, nesse modelo americano, é baseado aí nessa ideia do consentimento amplo, na ideia do consentimento aí que, desde que demonstrável, inequivocamente, é válido. Em contraponto a isso, tem-se aí a Diretiva Europeia de Proteção de Dados, que serve de clara inspiração não só para o que existe no Marco Civil da Internet a respeito de proteção de dados, um mini-sistema que foi criado, né, quanto das leis aí gerais de proteção de dados. E é desse sistema europeu que acho que é importante a gente gastar alguns minutos para deixar claro. A regra geral no direito europeu, de acordo com a Diretiva Europeia 95/46/CE, para quem vai anotar e pesquisar isso, no seu artigo 7º, letra A, é basicamente qual? Consentimento inequívoco como regra geral. Isso significa que o consentimento tem que ser demonstrável de alguma maneira, mas não fica necessariamente vinculado a um ato solene e formal. E isso, naturalmente, as autoridades de proteção de dados de cada país têm a liberdade de interpretar o que constitui prova suficiente para demonstrar que o consentimento foi inequívoco. E o consentimento expresso também existe no direito europeu, porém como a exceção. Exige-se consentimento expresso para autorizar, por exemplo, o tratamento de dados considerados sensíveis, aqueles dados que normalmente revelam alguma característica mais íntima de alguém e que, por isso mesmo, costumam levar a algum tipo de discriminação do seu titular. Coisas como orientação sexual, orientação religiosa, afiliação política, etc., etc. Então, logo de saída, eu quero deixar clara essa dicotomia. Mais uma vez, regra geral no direito europeu é o consentimento inequívoco, exceção é o consentimento expresso. O que é o consentimento expresso? É a maneira pela qual o titular dos dados pratica um ato deliberado e voluntário de solene e formal, vamos dizer assim, em que ele claramente manifesta o seu consentimento. E é isso que é relevante nesse ambiente, principalmente no ambiente online, de saber o quão adequado é a ideia do consentimento expresso para tudo o que a gente faz. Creio que nenhum dos senhores, quando visita os seus portais favoritos, né, seja UOL, Estadão, Terra, algum internacional, ao se deparar com a publicidade que é exibida, já parou para pensar que dados estão sendo coletados naquele momento e nem por isso lhe é solicitado algum tipo de consentimento. As autoridades de proteção de dados do Reino Unido, por exemplo, entendem que o mero fato de se visitar um portal já implica nessa coleta de dados e que há um consentimento implícito perfeitamente aceitável diante do direito europeu, para usar um exemplo.
E, obviamente, existem as qualificadoras, consentimento livre, no sentido de que não foi objeto de dolo, nem coação, nem nenhum tipo de elemento que, vamos dizer assim, afetaria a manifestação de vontade. E o consentimento sempre informado, ou seja, deve ser disponibilizadas informações suficientes ao titular de dados para que ele escolha deliberadamente o que ele vai fazer, se ele de fato concorda com aquela coleta, com aquele tratamento de dados, da maneira como está sendo informado. Essa informação, obviamente, não se restringe apenas aos dados que serão coletados, mas principalmente quais as finalidades que serão, para que finalidades aqueles dados estão sendo coletados, o que vai ser feito daqueles dados, qual que é o modelo de segurança de informação, etc, etc. Então, tudo isso para contextualizar o quê? É debatido muito no direito europeu se nós não se chegamos a um modelo que é conhecido pelos doutrinadores como a ideia de fadiga do consentimento. É aquilo que o Leonardo tocou en passant. A ideia de que, se exige-se consentimento para tudo, a consequência lógica de quem quer utilizar esses serviços, essas ferramentas, é desligar o cérebro, parar de pensar e concordar com tudo que aparece na frente. Né? Quer dizer, como diz o Bruce Schneier, né? Os computadores são caixas mágicas que fazem coisas para a maioria das pessoas e as pessoas querem ter acesso aos serviços e às funcionalidades. E, por conta disso, elas clicam em qualquer coisa, aceitam qualquer coisa e depois isso ficou vinculado. E o consentimento é algo extremamente confortável para o regulador, porque, afinal de contas, ele olha para um cenário em que pode haver alguma discussão e fala, se há consentimento, não há muito o que discutir aqui, e, obviamente, que não deve ser assim, há diversas coisas com as quais é possível consentir, que nem por isso necessariamente se deva consentir, e, simultaneamente, para as empresas é bem confortável ter um cenário em que, se há o consentimento, eu tenho essa salvaguarda de que eu posso tratar esses dados. Então, o consentimento não vai mudar em termos de ser a principal maneira pela qual se autoriza o tratamento de dados. Tratamento no conceito jurídico aqui de proteção de dados, que envolve da coleta ao descarte, toda e qualquer operação que lide com dados. Especificamente sobre o APL e os PLs que apareceram, é que chama um pouco a atenção essas qualificadoras adicionais. Quer dizer, a gente tem a questão do livre, expresso e informado no Marco Civil. Então, a regra geral do Marco Civil não é a regra do direito europeu, é que, teoricamente, o consentimento tem que ser expresso para essas atividades, o que exigiria atos voluntários de cada usuário nesse momento. Só que o Marco Civil tem uma lacuna absolutamente gigantesca que inviabiliza essa aplicação prática do que ele mesmo diz, que é a ausência de um conceito de dados pessoais. Todo mundo sabe que não há esse conceito definido na legislação brasileira ainda, empresta-se isso aí da doutrina, que nem sempre funciona tão bem, e tem aí essa discussão sobre como que isso vai acontecer do ponto de vista prático, quando vier uma lei que defina claramente o que são os dados pessoais. E nesse modelo de consentimento, sobre o conceito de dados pessoais, vocês já tiveram os painéis hoje pela manhã, nesse conceito de consentimento, o que é interessante observar é que, apesar de ele permanecer como principal maneira que autoriza o tratamento de dados, ele não é a única e nem deve ser a única. Se amanhã todos os modelos de negócio online deixassem de ser como são, Leonardo já tocou nesse ponto ao mencionar que, para alguns, talvez com desgosto, mas aí para a maioria dos senhores, o modelo da ideia de consumir produtos e serviços e conteúdo gratuito em troca da mineração e da utilização desses dados com a exibição de publicidade comportamental é um modelo que a comunidade geral da internet, os usuários como um todo, em larga escala, aceitaram. Alguns de bom grado, outros não necessariamente de bom grado, mas é fato de que esse é o modelo vencedor. Alternativas de cobranças de assinatura ou paywalls têm cada vez dado menos resultado, como qualquer colega aí do mundo jornalístico pode perfeitamente atestar. Não está fácil esse tipo de operação, porque ainda há essa cultura de se recusar a pagar diretamente por algum tipo de conteúdo. Por outro lado, é importante imaginar que um modelo contrário, que falasse basicamente o seguinte, então acabaram esses modelos de negócio baseado em mineração de dados, agora todos têm que pagar por tudo. É um modelo que exclui gente e é elitista. Afinal de contas, talvez os presentes nesta sala possam sim pagar por serviços online, ainda que talvez não queiram, mas isso não significa que todos possam pagar. E essas contas, quando somadas, alcançam valores aí razoavelmente significativos. E isso me leva à questão de quais são as exceções possíveis ao consentimento, que é algo que tem sido bastante preocupante. Esse debate está um pouco ausente no Brasil, justamente pelo critério do que foi definido no anteprojeto de lei.
Quando vocês olham para o anteprojeto de lei do Executivo, no seu artigo 12, que trata de quais são as hipóteses que dispensam o consentimento, há uma cópia, com algumas adaptações, do que é o equivalente ao artigo da Diretiva Europeia, que também trata das exceções de consentimento. Se me falha a memória, acho que é o artigo 10º. Só que, basicamente, o que acontece? Não foi importado como sugestão o conceito de legítimo interesse. O que é o conceito de legítimo interesse? É com base nele que toda a inovação baseada em dados é feita, por exemplo, em território europeu. Qual a ideia por trás do conceito de legítimo interesse? A pessoa que vai fazer o processamento, o tratamento dos dados, né, o responsável pelo tratamento, ele pode efetuar o tratamento dos dados sem o consentimento do titular, sempre que há um interesse legítimo que ele possa argumentar, ele responsável, ou de algum terceiro, que esse responsável, ao tratar esse dado, tem que contrabalancear. Então, ele faz um teste de balanceamento para dizer se algum direito fundamental do titular desses dados vai ser afetado ou não. Então, na prática, isso significa o quê? Qualquer empresa que queira tratar os dados com base na ideia, sem consentimento do usuário, com base na ideia do legítimo interesse, pode fazê-lo, estando sujeita a qual risco jurídico? Que uma DPA, uma autoridade de proteção de dados, ou o judiciário, entenda que a interpretação de legítimo interesse naquele caso concreto não estava correta e que multe, mande cessar aquela conduta, etc, etc. Por que isso é relevante? Eu volto a insistir. Porque é assim que a inovação baseada em dados funciona para qualquer tipo de atividade. Vocês, por exemplo, quando usam um buscador, seja o Google, seja o Baidu, seja o Yahoo, seja o Bing, quando vocês ignoram os 4, 5 primeiros links e, ao longo do tempo, clicam, por exemplo, no sexto resultado para uma determinada pesquisa, ensinam os algoritmos de que aquele sexto resultado é mais útil e mais relevante do que, obviamente, os 5 primeiros. Se um número suficiente de pessoas faz isso, a tendência é que aquele resultado, por exemplo, possa subir no ranking da pesquisa, porque ele aparentemente é mais relevante. Como isso é possível nos países europeus? Justamente com base na exceção ao consentimento baseada no legítimo interesse. A alternativa seria qual, num cenário de consentimento expresso sem a exceção do legítimo interesse? Simplesmente, a cada busca que fosse feita, apareceu o pop-up pedindo autorização para saber se aquela busca pode fazer parte de uma amálgama de resultados para depois melhorar o resultado daquelas pesquisas para outros usuários futuros. E acho que esses trade-offs que nós fazemos, essas trocas e escolhas, são mais fáceis de serem compreendidos quando a gente sai do ambiente online e pensa no offline. Se eu puder pedir aqui, por exemplo, quais de vocês fazem parte daqueles programas de impostos? Quem aqui, por exemplo, faz parte do Nota Fiscal Paulista? Um número razoável de pessoas. Incomoda vocês o fato de que, ao ter esse benefício de um desconto de impostos, o governo tem um banco de dados razoavelmente completo e preciso, com datas e valores do quanto os senhores gastaram? Para alguns, sim, para alguns não, mas certamente quem está cadastrado no programa fez o balanceamento na sua própria cabeça e chegou à conclusão de que o desconto no imposto valia essa utilização de dados. No ambiente online, não é nem um pouco diferente. Quando a gente utiliza, por exemplo, o nosso celular para poder utilizar, se locomover na cidade. Quem utiliza, por exemplo, dispositivos móveis para fazer exercício, para saber, por exemplo, o passo da sua corrida, quanto tempo percorreu, esse tipo de coisa. Sempre há esse conceito de um trade-off, no sentido de que dados estão sendo utilizados para viabilizar uma determinada atividade e que isso é fornecido, de uma maneira geral, para o usuário. E o usuário tem as escolhas, né, de saber se ele usa aquilo, não usa aquilo, se ele consente parcialmente ou totalmente com aquilo. E acho que isso que é importante, que a legislação não coíba de uma maneira radical. A preocupação para o que eu olho, quando eu vejo o APL, por exemplo, no caso do modelo brasileiro, é de que uma regra geral de consentimento expresso e não inequívoco vai além dos padrões europeus, principalmente quando não importa em conjunto a exceção do interesse legítimo. Alguns dos senhores podem pensar, mas é isso mesmo, a gente quer buscar a proteção máxima do consumidor. E tais como aquelas leis que geram efeitos contrários, na verdade, isso causaria a um entrave, a certas amarras que, no cenário mais modesto, simplesmente prejudicaria sobremaneira a experiência do usuário, que seria obrigado a clicar sim a todo momento para qualquer coisa, e no pior do cenário, simplesmente inviabiliza, como o Leonardo já destacou, a questão da inovação que é baseada nesses dados.
E acho que é importante a gente tentar afastar um pouco dessa ideia do tecnopânico, né, como se chama, essa ideia de que as novas tecnologias são necessariamente perigosas e que carregam com si riscos insuperáveis. E acho que nada melhor para colocar um pouco desse exemplo quando a gente lembra das famosas leis de bandeira vermelha. Para quem nunca ouviu falar disso, Estados Unidos e Inglaterra, no final do século XIX, quando os carros foram inventados, ficaram muito preocupados com o que seria possível, todos os riscos que aqueles nova tecnologia apresentava. E passaram legislações que ficaram conhecidas como leis da bandeira vermelha, por meio da qual, basicamente, o carro podia sim trafegar na rua, desde que um pedestre fosse à frente do veículo carregando uma bandeira vermelha para alertar os passantes que estavam por perto de que um carro estava prestes a se aproximar a aproximadamente 3,5 ou 4 km por hora. Então, o que se pede aqui, quando se discute consentimento, não é uma flexibilidade dizendo que as empresas farão o que quiserem, no momento que quiserem, com os dados que quiserem. É simplesmente equilíbrio. Se vamos copiar o modelo europeu, e parece ser essa a tendência, tanto no APL do Executivo quanto nos PLs que já apareceram na Câmara e no Senado, que então olhemos não só para as exceções que eles trazem, para o modelo equilibrado que eles encontraram, que foram objetos de muito debate, como olhemos também para a própria reforma da diretiva europeia, que completa agora, dia 24 de outubro, 20 anos de existência, e que justamente por isso está sendo reformada para abarcar todas essas novidades e todo o ambiente online de uma maneira geral. Então, de uma maneira geral, é isso que eu tenho a dizer, com uma única ressalva. A gente está aqui no ambiente do CGI, e eu represento o Google, naturalmente, a tendência é que os exemplos migrem para o ambiente online. Mas leis de proteção de dados afetam todas as atividades econômicas de uma maneira geral, além das atividades, obviamente, de jornalistas, de governos, de todo mundo que é contemplado ali pelo PL. Então, é importante, quando eu menciono esse equilíbrio, não é só o equilíbrio do ponto de vista empresarial, mas é também viabilizar outros tipos de atividade, e dados são necessários para que todas elas aconteçam. Muito obrigado. Obrigada, Marcel. Passo, então, a palavra para o Bruno Bioni, da USP. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite de estar aqui. Eu, que tantas vezes participei aí desse lado, na audiência, hoje é a primeira vez que eu participo aqui como painelista, e, sobretudo, por compor essa mesa e falar de um assunto que eu acho que é o mais desafiador e o mais importante, talvez, desse panorama regulatório quando a gente vai falar de proteção de dados pessoais. Captando aqui o título do painel, eu acho que a gente parte de uma premissa e de uma pergunta, de uma reflexão, que a gente está buscando novas formas para operacionalizar uma velha liberdade. E qual que é essa velha liberdade? Da maneira como a qual proteção de dados pessoais ela foi conceituada, ela foi sendo desenvolvida, como essa liberdade de você poder exercer o controle sobre as suas informações pessoais, e por isso daí surge o consentimento como pilar regulatório. O cidadão, então, ele emitiria autorizações e, mediante essas autorizações, por meio do seu consentimento, ele exerceria um controle sobre seus dados pessoais. E aí eu acho que é importante a gente dar um passo atrás e perguntar como que a gente chegou até esse mainstream regulatório, esse padrão normativo, e perguntar, será que ele ainda faz sentido, pelo menos do desenho normativo, da estratégia regulatória que a gente quer para empoderar o cidadão, o consumidor, o usuário, com o controle dos seus dados pessoais? E aí, para simplificar um pouco aqui, isso daí vem lá da década de 80, de 85. Isso era de se esperar porque a OCDE, como uma organização multilateral, ela tem esse intuito. Ela solta suas guidelines, as suas diretrizes, então os seus países membros eles começam a incorporar para ter uma harmonização. E o consentimento ali estava com uma pedra de toque disso. Então a gente começa a ter a difusão dessas leis e, como o Alexandre aqui tocou, de 100 leis, praticamente as 100 vão colocar o consentimento como seu pilar regulatório. Só que aí a gente para pensar, década de 80, os nossos problemas, os nossos desafios contemporâneos são posteriores a essa década. Se a gente for parar para pensar, a internet, do jeito como ela é da década de 90, os mecanismos de busca também. A maneira como a gente se relaciona hoje pelas redes sociais é da década de 2000. Se a gente for pensar, a popularização dos smartphones e toda essa economia que ela
vem a ganhar maior fôlego por meio dos aplicativos móveis se dá a partir de 2007. Ou seja, a gente tem um descompasso aí entre uma arquitetura jurídica forjada nos anos 80 e um arranjo socioeconômico próprio de uma demanda mais contemporânea aí das décadas de 90. E se a gente for parar para pensar, lá na década de 80, praticamente, qual que era a nossa preocupação? O tratamento de dados pessoais pelo Estado. Ele talvez seria, naquela época, o maior interessado, a figura do Big Brother, quando você tinha aquela concepção de Estado welfarista, que ele precisaria dos dados pessoais do cidadão para ter um planejamento, um controle ordenado do Estado. E aí agora a gente migra isso, o Estado ele continua tendo interesse nos nossos dados pessoais, por razões óbvias, mas a gente começa a ter também pequenos irmãos. Toda essa economia que é dependente dos nossos dados pessoais, e aqui eu não preciso me alongar e falar muito sobre os modelos de negócio. E aí, então, eu acho que é importante salientar aqui, muitas vezes se faz a analogia do 1984, que a gente estaria vivendo essa época, só que o contexto ele é um pouco mais complicado, eu diria, porque a gente não tem só uma big tela, mas a gente teria microtelas. Não é só o Estado te olhando, mas são vários pequenos irmãos, são vários trackers, são vários cookies, são várias microtelas monitorando o cidadão a todo momento. E se a gente for parar para pensar, o modelo de negócio basicamente é publicidade comportamental, a gente vai ver que tem uma pluralidade de sujeitos que colocam as mãos nos nossos dados pessoais para daí te direcionar conteúdo e para daí te direcionar a publicidade baseada no seu comportamento, no que você faz online. Essa é uma imagem muito famosa, tirada de um relatório da Federal Trade Commission, quando está tratando dos data brokers, e ele dá essa landscape da publicidade comportamental. E aí, então, a gente vai perceber que a complexidade do nosso fluxo informacional ela é exponencial. A vigilância hoje ela é líquida, como gosta de falar o Bauman e o David Lyon. Enfim, tem uma fluidez os nossos dados pessoais, as nossas informações pessoais, tamanha. E aí a gente começa a parar para pensar, e a nossa estratégia regulatória, mesmo as legislações que vieram posteriormente, talvez aí mesmo a modernização da diretiva da União Europeia e mesmo a diretiva de 95, elas continuam apostando como o cidadão, o consumidor, como sujeito livre, racional, capaz de controlar os seus dados pessoais. E mais do que isso, se a gente for olhar no tal progresso geracional de leis de proteção de dados pessoais, vai haver uma série de qualificações, ou seja, a gente continua apostando nesse desenho normativo, nessa estratégia regulatória. E basicamente por que isso? Porque, dado esse desenvolvimento, essa complexidade, esse cabo de forças de uma série de interesses, o consentimento ele surge como se fosse quase que uma carta coringa regulatória, como colocam alguns autores. Porque seria difícil você estabelecer uma legislação, um desenho normativo completo, com uma série de autorizações e proibições por via legislativa. Mas aí é que está o problema. Quando o regulador ele vem com essa promessa, ele fala, você tem o direito de exercer o controle sobre as suas informações pessoais, e ele qualifica isso, ele vai falar que o consentimento tem que ser informado, expresso, específico. Esses qualificadores vêm muito mais forte até na própria proposta de modernização da diretiva europeia. Só que o legislador ele vai dar pouca ênfase na forma como vai ser operacionalizado esse controle. E aí, então, o mercado, praticamente, ele se autorregula. E ele faz de qual forma? Termos de uso, políticas de privacidade. E aí o prometido controle ele passa a não encontrar, de um outro lado, formas que empoderem o titular, o cidadão, para efetivamente exercer essa velha liberdade. E aí a gente vê que praticamente é uma solução sólida de um mundo offline, que são práticas contratuais, longos termos, em que você teria que ler não só os termos de política de privacidade das plataformas que você acessa, mas de todos esses atores para entender o que eles fazem com seus dados pessoais e aí você, então, gerenciá-los. É a ideia que já foi tratada aqui da fadiga do consumidor, do overload information. Essa imagenzinha aí do cérebro pegando fogo é bem ilustrativa sobre isso. Mas, mais do que isso, hoje, se a gente for olhar essas plataformas,
tem um custo social. A gente se relaciona, não tem como você hoje praticamente fazer buscas, ter acesso à informação sem esses modelos de negócio. Enfim, você tem um custo social, sobretudo se você verificar que, no mais das vezes, essas políticas de privacidade são operacionalizadas, são estruturadas mais ou menos daquela lógica do pega ou larga, take it or leave it. Ou seja, o nosso cardápio de opções para controlar nossas informações pessoais, ele é pseudo, ele é um pouco falho. É a ideia do documentário, do Terms and Conditions May Apply. Quando, no final do documentário, se questiona ao Mark Zuckerberg se ele queria que parasse de gravar, e ele diz que sim, pelo menos ele teve o poder de barganha de falar, sim, eu quero que pare de que grave, de que colete minhas informações pessoais, os meus dados pessoais. Enfim, essa ideia ela não é nova. Quando você tem relações assimétricas, sobretudo aqui nesse caso, técnica e informacional, e aqui eu trago um estudo empírico de pesquisadores da Berkeley, ele vai dizer que essa simetria de poder ela vai respingar, sobretudo, na tecnologia. No mais das vezes, a tecnologia é utilizada para neutralizar essa possível capacidade de você exercer um controle sobre os seus dados pessoais. Ela dribla as escolhas dos consumidores. Ele vai utilizar a expressão de que é quase como uma corrida armamentista tecnológica. Se eu vou lá e deleto o meu PUC para não ter meus dados pessoais coletados, vem um novo tracker. Vem as e-tags, a finger browsing e por aí vai em diante. E aí, só para ilustrar, ele traz o exemplo do Ivercook, que é um tracker que ele já combina todas essas polaridades de rastreadores, dessas tecnologias de rastreamento. Então, se você deleta o cookie, ele, como um zumbi, ele continua perambulando para continuar coletando as suas informações pessoais. Ou seja, se você não tem quase que poder para barganhar nos termos de uso, nas políticas de privacidade, quanto mais o cidadão comum, médio, utilizar essas tecnologias para, daí sim, exercer essa prometida esfera de controle. Então, aí a gente vai ter uma estratégia regulatória, que eu diria libertária, entre aspas, que ela não casa com o desafio contemporâneo. A nossa causa regulatória aqui se destina prioritariamente a regular as relações assimétricas e que tem como a sua moeda de troca o próprio objeto de regulação, os dados pessoais. E aí, mais uma vez, isso não é novo. Em relações assimétricas, é só a gente olhar para trás, relações de trabalho, relações de consumo tradicional, foi necessária uma maior intervenção do Estado, foram necessárias legislações protetivas para que empoderassem esse sujeito mais vulnerável a ter escolhas nesse mercado. E aí, então, a gente começa a pensar novas formas de exercer esse controle, que elas sejam tão líquidas, tão fluídas, quanto ao nosso próprio fluxo informacional. Não dá conta as políticas de privacidade, essa estratégia focada no mundo offline. E aí a gente começa a analisar algumas tentativas que foram frustradas por um cabo de força, por exemplo, nos Estados Unidos, também se discutiu na União Europeia, que era a ferramenta do no-track. Ou seja, pelo meio do cabeçalho do seu navegador, ele se comunicaria com todas as aplicações e ele universalizaria essa opção de você não ter os seus dados coletados. Ou seja, você não teria que deletar cada tecnologia ou mesmo exercer um poder de barganha que não é possível quando você aceita ou rejeita políticas de privacidade. Essa tecnologia empoderaria o cidadão para exercer o controle dos seus dados pessoais com relação, pelo menos, a essa fase de coleta. E aí a gente vai ver por que essa ideia não deu certo. Porque houve aí um cabo de forças. Ficou-se esperando a autorregulação disso, isso não foi implementado por essa indústria. Se a gente for ver até o debate, ele foi migrado de um instituto que era uma organização, que era multissetorial, que era o W3C, para uma outra organização própria dessa indústria, e a gente vê como até a própria concepção do no-track ela começou a ser distorcida. Não mais eu optar por não ter meus dados coletados, mas de eu não receber publicidade comportamental. E se a gente for ver, hoje em dia, as últimas atualizações de termos e políticas de privacidade ou novas funcionalidades que surgiram, elas surgiram com essa promessa de que,
pelo menos eu consigo não ter, eu tenho opt-out com relação à publicidade comportamental. Ou seja, no final das contas, eu ainda não estou tendo controle sobre os meus dados pessoais. Isso fica bem claro quando eu vou tentar ativar essa tecnologia. Quando eu pergunto para o Firefox, tudo bem, eu atualizei, vai ser respeitada essa minha decisão? Bom, eu já não sei se do outro lado, quando a aplicação você estiver navegando, vão ser coletados ou não os seus dados pessoais. Ou seja, seria necessário uma imposição legal, uma estratégia regulatória mais paternalista para fazer valer ali a minha preferência de privacidade nesse plano de coleta. Indo mais além, você vai ter algumas outras formas, como a P3P, Privacy Platform Preference, que aí, então, além da coleta, porque eu também posso ter interesse em ter meus dados pessoais coletados, seja porque eu gosto de receber publicidade comportamental, seja porque eu gosto de receber conteúdo direcionado, mas, para alguns contextos, eu tenho as minhas restrições. Talvez eu não queira que o site de e-commerce, onde eu compro vinhos, ele forme um perfil, talvez eu aceite para ele me direcionar novos vinhos do meu gosto, mas que ele não compartilhe isso, por exemplo, com a minha seguradora. Enfim, eu posso ter uma série de restrições. Essa ideia de que, pelo menos com essa nova tecnologia, eu conseguiria exercer as minhas preferências de privacidade, sobretudo em diferentes contextos. É um pouco aqui da ideia da Helen Nussbaum, Privacy in Context, e que aqui eu julgo que é uma das vozes mais lúcidas nesse debate. Enfim, por trás disso tudo, que é a questão dessa gama de informações, desse fluxo informacional complexo e contínuo, a própria tecnologia ela pode nos empoderar, ela pode massificar as nossas preferências de privacidade, diante igualmente de uma grande gama de relações por nós travadas, em que o nosso fluxo de dados pessoais é contínua. E aqui eu faço minha culpa, não me apresentei, eu sou pesquisador do Grupo de Políticas Públicas de Acesso à Informação de São Paulo, e esse foi uma das contribuições, uma das nossas sugestões para o debate do APL, que está acessível na página do Ministério da Justiça. Tem a QR Code aí para vocês. Mas, mais do que isso, quando eu falo em preferências de privacidade, elas têm que ser executáveis. Quando eu digo aquele exemplo anterior, que eu não gostaria de que fossem compartilhados os meus dados pessoais, pelo menos eu estou falando ali de um fluxo informacional menos invasivo. Talvez eu concorde que o Facebook colete meus dados pessoais para me direcionar conteúdo, para me direcionar publicidade, mas não para fazer pesquisa emocional comigo. Talvez isso seja um pouco invasivo demais. E aqui eu estou sendo bem político nas minhas colocações. Talvez ele possa coletar meus dados pessoais, da minha navegação, da minha interação, mas não necessariamente as minhas mensagens privadas inbox. Talvez o aplicativo que eu baixo, que vai me dar uma funcionalidade de lanterna no meu celular, ele não tem que ter acesso à minha localização, ou mesmo à minha lista de contatos. É a ideia do princípio da minimização, o princípio da proporcionalidade ou necessidade, mas que, no frigir dos ovos, ele não é executado por conta dessa falta de granularidade quando eu tento exercer um controle sobre as minhas informações pessoais. Tudo isso que eu estou falando faz parte de um guarda-chuva, que são de novas tecnologias que empoderam o cidadão para ele exercer as suas preferências de privacidade. É a ideia das Privacy Enhanced Technologies. Mas é aí que está o X da questão. A gente tem que ter uma intervenção do Estado para que elas sejam executáveis. Tem que fazer valer a nossa preferência, a nossa prometida esfera de controle sobre os nossos dados pessoais. E aí eu tenho que trazer isso um pouco para o que está presente no APL de dados pessoais e até um pouco no Marco Civil. A gente vai ver que ele tem um pouco desse traço paternalista, mas ele acaba derrapando sobre o mesmo problema regulatório. Ele foca, mais uma vez, nessa solução sólida das políticas de privacidade, que, no final das contas, não vão dar um efetivo controle sobre as nossas informações pessoais. Eles vão falar as causas contratuais destacadas, autorizações genéricas, obrigações iníquas, abusivas, desvantagem exagerada e contrárias à boa-fé. Isso é bem típico do Código de Defesa do Consumidor, que já foi
elogiado aqui, e que, por excelência, é uma intervenção regulatória paternalista do Estado para equalizar relações assimétricas. Isso é muito próprio do dirigismo contratual, como a gente chama no direito. Mas quando a gente está tratando de novas relações de consumo, talvez até mais vulneráveis do que a ordinária relação de consumo, a gente precisa de um novo dirigismo, e que aqui eu estou chamando de dirigismo informacional. Em poucas palavras, eu vou utilizar aqui meio que quase como se fosse uma alegoria. Imagine nós dirigindo um carro. O carro, de fábrica, ele vem com alguns mecanismos de segurança. Cinto, hoje em dia, ABS, tudo isso foi intervenção do Estado. Não seria a hora também do Estado ele intervir e as nossas próprias aplicações já terem alguns mecanismos de segurança, ou pelo menos, by default, algumas configurações menos invasivas à nossa privacidade? É a ideia do privacy by default, é a ideia do privacy by design, em que a privacidade ela é um valor de concepção de toda e qualquer nova aplicação. E por que eu estou falando isso? Porque essa ideia é complementar naquela linha lógica que eu tentei traçar de empoderar o consumidor. E aí, no final das contas, está um pouco desformatado aqui, eu peço desculpa, talvez a gente consiga encontrar um equilíbrio de uma nova racionalidade regulatória em que toda aquela qualificação dada ao consentimento ela não seja artificial. E, de um outro lado, ela vai encontrar mecanismos que efetivamente empoderem o cidadão, o consumidor, para exercer esse controle sobre as suas informações pessoais, essa velha liberdade. Mas, acima de tudo, tirar um pouco esse fardo da proteção de dados pessoais só em cima do consumidor, do cidadão, mas também trazer novas obrigações, responsabilidades para esse outro polo, e que é mais forte do que o consumidor. É a ideia do privacy by design e do privacy by default. E aí, então, a gente talvez conseguirá ter uma estratégia regulatória mais condizente com o desafio contemporâneo que a gente tem hoje e que é a demanda subjacente para a proteção dos nossos dados pessoais. Obrigado. Obrigada, Bruno. Passo, então, a palavra ao doutor Carlos Bruno. Boa tarde, meu nome é Carlos Bruno Ferreira da Silva, sou procurador da República, sou coordenador do Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação e Comunicação do MPF e sou secretário adjunto de Cooperação Internacional do MPF, da PGR também. Quando eu vim aqui, quando eu vi que fui escalado para a segunda palestra um pouco mais em cima, e vendo o tema, e como fiz doutorado sobre proteção de dados, sei bem dos problemas do consentimento, eu já vim pensando em roubar o tema da palestra e falar sobre outras coisas que têm a ver com consentimento, mas que não são só consentimento. Ao longo do dia, vendo os interesses da plateia, eu acho que é importante o palestrante estar sempre atento à sua plateia e aos interesses da plateia. Essa sensação se confirmou mais ainda. Eu só para começar, não vou resistir à piada. A única coisa que eu sugiro à organização do evento da próxima vez é que misture a mesa anterior com a mesa atual. A mesa anterior, uma visão completamente distópica da internet, e a mesa atual, pelo menos no começo, uma visão otimista e agradável do modelo de internet. Obviamente, como todo bom formado em direito, eu vou tentar ir pelo meio do caminho, que sempre tem a posição do meio, né, que funciona melhor, a terceira via. Mas foi bem curioso essa relação. Pois eu vou começar de uma forma bem formal. Eu vou ler o que tem no Marco Civil, que já é uma norma aprovada, sobre consentimento. O inciso 7 do artigo 7º fala em não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registro de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. O inciso 8 não fala em consentimento, mas ele é relevante, porque ele fala, talvez, num dos principais pontos que foi
que foi tratado aqui, que é a questão da finalidade do recolhimento, né? Então, outro direito é informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: a. justifiquem a coleta, b. não sejam vedadas pela legislação, e c. estejam especificadas nos contratos de prestação de serviço ou em termos de uso de aplicações de internet. O inciso 9 do artigo 7º fala em consentimento expresso sobre coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Ou seja, um fala em consentimento, bem aquele comentário sobre esses adjetivos do consentimento, livre, expresso e informado, e outro sobre o consentimento expresso, só no 9. No inciso 10, fala em exclusão definitiva dos dados pessoais, não fala em consentimento, mas tem a ver com isso, porque, no fundo, quando você desiste da aplicação, em tese, você está, pelo menos em tese, você está negando o consentimento inicial que você deu, porque você deu para alguma finalidade. Então, o inciso 10 fala em exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao termo das relações entre as partes, ao invés de hipótese de guarda obrigatória de registros previstos em lei. O artigo 16 vai falar de novo em consentimento, mas em termos bastante parecidos. Nas previsões de aplicações de internet onerosa e gratuita, é vedada a guarda, 1, dos registros de acesso a outras aplicações de internet, sem que o titular dos dados tenha consentido previamente, respeitado o disposto no artigo 7º. Ou 2, de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado o consentimento pelo titular. Ou seja, o inciso 2 volta a tratar no excesso, finalidade e consentimento como soluções um pouco intercaladas. Sempre quando eu penso em consentimento, eu me lembro de um desenho do South Park que ainda tratava sobre o Steve Jobs, e aí os meninos lá do South Park davam consentimento para as aplicações de internet, aplicações da Apple, e terminavam, como bem é típico no South Park, num monstro que um rosto estava no ânus do outro. E tudo estava nos termos de consentimento. Apesar de alguns momentos durante essa tarde, e eu consigo entender por quê, ter tentado falar de alguma excepcionalidade da internet, e eu concordo que, por ser uma nova tecnologia, ela torna mais difícil a regulação e torna mais ousada essa... É melhor depois botar o tempo, senão vou me perder. Mais ousada essa regulação, eu confesso que não me parece que todos os fenômenos da internet sejam tão excepcionais e únicos assim. O modelo de termo de uso, de contrato de adesão, de inúmeras cláusulas que ninguém tem paciência para ler, é um modelo conhecido nos contratos de comércio há muito e muito tempo. Não é por nada que, desde o começo do século XX, já há limitações do direito civil para contratos de adesão. É um modelo que, efetivamente, não funciona. Não funciona. Não adianta, no momento que... Ainda mais por essa questão do tudo ou nada. Evidentemente que um usuário que quer ter acesso a alguma aplicação não terá paciência para ler os termos de uso, e mesmo que tenha paciência para ler os termos de uso, pela sua necessidade de consumo, que é uma necessidade natural no mundo capitalista, vai diminuir os riscos em prol do acesso ao aplicativo, ao sistema, ao site que tem interesse. Efetivamente, é um modelo que eu concordo que não funciona, e aí eu concordo enormemente com a palestra do Leonardo, quando fala que, e eu acho que um pouco com a sua palestra também, que não adianta colocar tudo na mão do consumidor. Nesse caso, seja através de uma estratégia do Sunstein, de nudges, ou uma estratégia mais paternalista clássica, é necessário uma agência de proteção de dados que possa auxiliar nesse trabalho de garantir que o modelo de negócios não afete direitos fundamentais. O que quer que entendamos que seja o conteúdo desse direito fundamental à proteção de dados. O fato, de novo, vou repetir coisas que eu falei de manhã, é natural, a gente às vezes ser um pouco redundante,
o que a gente tem aqui são relações de poder. São relações que um lado tem o bem e ganha muito dinheiro com esses dados, e faz parte do seu negócio, e é justo que faça parte do seu negócio, e pode fazer todas as exigências, porque o usuário, num primeiro momento, pelo menos num primeiro momento, a Kelly já contou do ban de 30 minutos, como num segundo momento pode ser incômodo isso, mas num primeiro momento não sente problema de fornecer seus dados, de comprar uma Smart TV, de tudo que acontece. É para isso, é para relações de poder fáticas que existe o direito. O direito se envolve em relações de poder fática e tenta, dentro dessas relações de poder fática, criar a melhor regulação possível, com erros e acertos. Erros em regulação não são privilégio do fenômeno informático, não são privilégio da internet. Eu falei para ele, no final da palestra, quando o DM falou de erros de regulação, de como é complicado regular a internet no mundo, me lembrou de um exemplo do Denninger, da década de 90, que o parlamento alemão entendeu que havia muitos marinheiros de outras nacionalidades trabalhando no Porto de Hamburgo. E baixou uma lei dizendo que agora, 80% dos marinheiros no Porto de Hamburgo tinham que ser alemães. Qual foi o resultado? Todos os navios foram para Roterdã. Então, erros de regulação são comuns a todos os aspectos. Eu amanhã também vou estar na audiência pública sobre o Uber, e é um ótimo exemplo. Né? Quem leu, imagino que você já tenha lido também, o parecer do CAD sobre regulação de transporte urbano vê enorme complexidade que é regular transporte urbano. Não é privilégio da internet ser uma área de difícil regulação. Talvez seja a área de mais difícil regulação. Mas eu quero deixar claro que não é privilégio de ser a única área de dificuldade de regulação. Bem, já disse minha primeira solução. Acho que realmente o consentimento é importante, informação é importante. Mais do que consentimento, o importante é haver informação. E aí, sinceramente, não me digam que os usuários de internet saibam todos os seus usos de dados pelos aplicativos que a gente está entrando, porque não sabem. Bem, posso começar de mim. Eu não sei. Então, eu tenho certeza que 90%, 95% não sabem tudo que vai ser feito com seus dados. E talvez, se soubessem, cogitassem não utilizar aquele aplicativo. Então, já que se falou do CDC com elogio, eu também elogio o CDC, um dos princípios basilares do CDC, e aplicável na internet, porque o Marco Civil fala que se aplica ao CDC, é o princípio da informação. Então, concordo que mais do que ficar exigindo consentimento, pop-up na tela, tudo isso eu concordo plenamente. Isso é besteira. O importante é que haja informação do usuário, que ele saiba o que ocorrerá com os seus dados. E tome no máximo possível, não existe decisão racional, mas existe no máximo possível da racionalidade decisões quanto ao uso dos seus dados. De preferência, não sendo decisões tudo ou nada, podendo optar entre modelos que lhe atendam e que sejam adequados para si. Outra coisa... Bem, acho que o modelo também de autorregulação tem um exemplo... Eu devia ter dado de manhã, mas eu acho que se aplica muito bem agora à tarde. A FGV, quando eu estive em Istambul, comentou, ele estava numa parceria com a Comissão da Europa, de fazer uma verificação de todos os termos de uso, exatamente porque o usuário não faz, e, a partir dessa verificação dos termos de uso das principais plataformas no Brasil, criar uma tabela do quais atendem mais a privacidade, quais atendem menos. Funcionaria muito bem também. Não obrigatoriamente tem que ser o Estado, tem que ser cada usuário lendo aquilo. Tabelas unificadas, o uso da academia. Existem vários meios que podem auxiliar o usuário nesse conhecimento de quem preserva mais a sua privacidade ou não. Porque também tem certeza absoluta que alguns preservam mais a sua privacidade e outros preservam menos, o que é muito natural. Quanto a essa questão... Vou ser provocativo agora, mas até pela questão do tempo mesmo. Quanto a essa questão que o modelo de negócio da internet não funcionaria com uma maior proteção dos dados ou com uma mudança da regulação, eu tenho certeza que os empresários americanos que falavam que as crianças tinham que trabalhar 12, 14 horas dentro das fábricas, no caso Lochner, falavam a mesma coisa para os ministros da Suprema Corte, tanto que os ministros da Suprema Corte entenderam que era liberdade negocial e que o Estado de Nova York não poderia limitar o número de horas de trabalho.
Durante toda a vida, os empresários de petróleo falavam que não podiam atender questões ambientais. Regulação é complicada para qualquer modelo de negócio. Isso é muito normal. Também não é uma coisa única na internet. Isso aqui não está acontecendo só porque a gente está tratando desse tema. Já vi isso várias vezes. Inclusive, eu quis aproveitar e contar essa história. A primeira vez que se usa o termo privacy como right, que é num artigo da Harvard Law Review, no final dos anos 90 do século XIX, foi exatamente por causa da tecnologia. Né? O Warren e o Brandeis eram sócios, o Warren ia casar com a filha de um senador, tinham se criado as teleobjetivas das câmeras, e se começou a tirar fotos das festas de casamento e pré-casamento, e ele ficou incomodado e se criou o privacy. Direitos fundamentais estão sempre disputando espaço com novas tecnologias, isso também é muito normal. Nem acabou as teleobjetivas, nem se achou que a privacidade era um problema para a história do mundo. Estou contando a história real, né? A história que ocorreu mesmo, e mais ou menos assim. Eu acho que a diretiva europeia ela tem muitas qualidades, e, repito, essa questão das qualificações do consentimento, eu também tenho minhas dúvidas se isso vai funcionar. Infelizmente, o Brasil pegou essa história atrasada, acho que tem que se apoiar nos mais de 100 países que já tem algum tipo de regulação, a gente tem que aprender com a experiência, aprender com o direito comparado, acho que em todas as áreas, não só em proteção de dados, direito processual penal também, ou em outras áreas do direito, mas acho também que a gente pegou um momento complicado, porque a diretiva europeia é de 95. Como muito bem todas as palestras colocaram, o que existia de internet em 95 era uma outra internet. Como eu contei na primeira palestra, a frase do Narcos é de 89. Então, a diretiva europeia ela tem seus problemas, e por isso que está sendo há tantos anos discutida para ser modificada, e porque a solução não é simples, e eu, de novo, reconheço que a regulação não é simples, e é por isso que é tão complicado fazer essa mudança. Desde que eu fazia doutorado, aliás, morria de medo da diretiva mudar, porque já tinha feito a minha escrita parte sobre a diretiva, e se discutia se a diretiva ia mudar. Eu já defendi minha tese há 2 anos e a diretiva não mudou ainda. Então, assim, realmente é um tema difícil e a gente vai ser pego no meio caminho e, muito provavelmente, cometeremos erros. Mas erros fazem parte. Fazem parte. A gente erra, aprende, corrige o erro, ela tenta não errar, como o ser humano faz. Né? A regulação mais ou menos vai por aí. Inclusive, a legislação do Estado de São Paulo sobre compra coletiva me parece um equívoco, porque é exclusivo da União legislar sobre informática e fenômenos de informática. Estava indo por esse lado. Né? Mas, assim, de qualquer forma, o que eu acho assim, que o legislador... nem sempre, né? Porque às vezes ele é capturado. Como talvez o que falaremos amanhã, mas... o legislador, às vezes, tenta acertar. Né? Às vezes, legisla demais, verdade. Às vezes, legisla de menos, verdade também. Na realidade, o que a filosofia do direito público, o direito público contemporâneo fala, é que o legislador não tem capacidade nenhuma de ser capaz de correr atrás de todas as mudanças do mundo moderno. Isso desde a década de 50. Então, não é de hoje. O processo legislativo é um processo que não é adequado para as mudanças, e é por isso, inclusive, que se justifica a profusão de normas infralegais através do executivo. Na tecnologia, menos ainda. E aí eu concordo que tem que ser uma coisa principiológica, porque uma regulação ex ante não vai funcionar. Absolutamente não vai funcionar. Por último, e para completar, e até pensei que eu não fosse falar tanto tempo, a questão da proporcionalidade nas exceções... como eu falei de manhã, me fascinam os limites ao direito fundamental. Eu já confessei que escrevi mais pelos limites do que pelo conteúdo do direito, apesar do conteúdo, por um motivo específico, ter me gastado bastante tempo. Na legislação alemã, especificamente, existem inúmeras cláusulas de exceção às faculdades, ao conteúdo do direito à proteção de dados, com base em proporcionalidade. Inúmeras, não são poucas. Boa parte delas para o Estado. Boa parte delas para o Estado. Em boa parte dos casos, várias agências alemãs, em várias áreas,
em vários temas, podem desconsiderar a lei alemã, que é uma lei antiga, mas que vem sendo atualizada constantemente. Salvo engano, a última atualização... Minto, a última atualização foi 2013. Eu ia falar 2010, 2013, 2014. Vem sendo atualizada constantemente, é uma lei muito ampla, muito grande. E eu, claro, né, sou procurador da República, tentado ali, como conclusão, em falar que também se poderia dar essa fé no administrador público brasileiro, dele utilizar a proporcionalidade e... Sinceramente, não dá para escrever isso, né? Não funciona isso no Brasil, porque o sistema brasileiro é um sistema altamente concentrado na decisão judicial. Conceder esse tipo de liberdade, seja para o ente privado, seja para o administrador público, na minha humilde opinião, e eu pensei isso para o doutorado, e para mim era interessante chegar a uma conclusão dessas, de proporcionalidade, ser utilizada no caso concreto, mas isso, no Brasil, infelizmente, não funcionaria. E aí eu aproveito meu último minuto para falar uma coisa que eu pensei também na mesa anterior, que eu assisti com enorme atenção. Primeiro, é ótimo esses projetos de educação nas escolas, eu também faço parte, fico feliz, a gente me convidou, você eu que vou auxiliar esse projeto de educação em Brasília, e vou ficar muito... Já algumas pessoas vieram falar comigo que querem, se puder, auxiliar, eu fico muito feliz com isso. Mas, como eu falei, eu também trabalho na cooperação internacional e trabalho na cooperação internacional do Lava Jato o tempo todo, né? Aliás, boa parte do meu dia fazendo isso. E eu converso com o Deltan sobre as medidas anticorrupção, e é a mesma conversa que eu tenho com ele. Não, mas tinha que mudar a cultura, mas não adianta esperar mudar a cultura. Eu sei que mudar a cultura é importante. E quanto mais a gente consegue mudar a cultura, menos a regulação se torna fundamental e se torna importante. Mas, assim, a gente foi, eu e Fernanda fomos aos Estados Unidos e fomos no NICMEC. Lá também as adolescentes mandam fotos nuas para os namorados. A gente pode tentar mudar. É importante os pais, é importante a escola, é importante a educação. Mas, claro que é importante também que o Estado exista e que o Estado puna quem cometa erros e que o Estado defina o que entende como comportamentos inaceitáveis. Muito obrigado. Obrigada, doutor Bruno. Antes de passar para as perguntas, eu vou me valer aqui da minha condição de moderadora para fazer também algumas provocações. A primeira delas, se os senhores puderem responder, quando estiverem respondendo as outras perguntas, aqui que os senhores atribuem, né, essa demora, porque essa foi a segunda consulta pública do APL que a gente teve, isso se discute há mais de 5 anos, e quais os prejuízos, e alguns deles já foram ditos pelo Bruno, né, de você ter uma defasagem entre o que se estabelece na lei e o que a realidade vai construindo ao longo do tempo, até se editar essa lei, e qual prejuízo isso pode trazer ou não, e em que medida a gente pode evitar esse prejuízo ou não. A minha outra pergunta era um pouco sobre o que o doutor Carlos Bruno falou aqui, porque no APL existe autorização de dispensa de consentimento para o Estado repassar os dados. Você dá seus dados, o Estado vai repassar, o poder público vai repassar para uma outra entidade e a dispensa, o consentimento fica dispensado. Aí, o que os senhores acham disso? Se isso é salutar ou não? E também, qual é o prejuízo que a gente tem de esperar tanto por uma lei que fala mais de 20 vezes numa autoridade que vai regular, que vai fiscalizar, e não falar que autoridade será essa, como ela se constituirá e como é que vai ser a estrutura regulatória e fiscalizatória dessa atividade. Vou passar, então, a palavra ao plenário. Quem quiser falar, por favor, levante a mão e o microfone. Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta para o Bruno e uma para o Dr. Carlos. A do Bruno, eu entendi e eu gosto da ideia do conceito de dar mais poder para o usuário, mas eu acho que talvez filosoficamente não me parece que a solução seja de intervenção do Estado. E aí minha pergunta para você você chegou nessa conclusão, mas qual que é a sua solução efetivamente? Porque só falar a intervenção do Estado
não me parece que é suficiente. Ou seja, qual que é a solução concreta? O que o Estado faria para dar mais poder para o usuário? E aí a minha pergunta para o Dr. Carlos eu gostei da ideia de vir ali pelo meio, enfim, colocando os contrapontos e colocando o ponto de que a regulação realmente, às vezes, passa por erros e acertos e erros, mas se ele entende que, nesse momento, a regulação realmente traria benefícios tão claros, ou seja, a gente sabe aí que o modelo de consentimento, pelos termos de uso, não é perfeito, mas é o que funciona hoje, ou seja, vê-se uma alternativa que seja efetivamente tão melhor, que justifique um gasto tão grande, alguma coisa tão grande, que a gente hoje, num cenário de déficit do governo, ou seja, a gente não tem como pagar as contas que a gente já tem, a gente vai criar mais um órgão governamental com mais gastos, quem que vai pagar essa conta? Será que isso vale a pena, na sua visão? Essas são as duas perguntas. Vai fazer em bloco ou pode começar a responder, Flávio? Vamos passar para as outras pessoas? Então deixa eu anotar. Oi, eu sou o Diego, da assessoria técnica do CGI. E eu tenho uma ponderação que funciona talvez como uma provocação para todos os integrantes da mesa e uma pergunta que é muito pontual. A pergunta eu vou jogá-la de cara porque ela é muito direta. Qual é o papel que vocês entendem que tem o decálogo de princípios do CGI na hora de suplementar toda essa legislação mais sólida, como trouxe o Bruno para o debate? E a ponderação é uma ponderação muito específica, baseada na informação que o Carlos Bruno trouxe, e ela me instigou e me provocou a fazer a seguinte ponderação. A internet é diferente hoje de quando a gente trata da internet em 1995. O que é muito diferente hoje são os protocolos que operam na camada de aplicação. São as infraestruturas sobre as quais o protocolo IP roda. O protocolo IP ele é estável desde a década de 80. O protocolo IPv6 ele é estável desde meados da década de 90. E os mecanismos de roteamento intersistemas autônomos eles também são estáveis mais ou menos dessa mesma década. Então, nesse sentido, tudo que não mudou nesses últimos, digamos, 20 anos foi a internet. Mudaram as aplicações que rodam sobre a internet e mudaram todos os suportes sobre os quais a internet roda. Já que todos vocês tratam do futuro, da evolução dos modelos de negócio, etc., etc., eu gostaria de talvez ouvir vocês a respeito dessa única estabilidade que a gente tem em todo esse sistema complexo, que é a internet em si. Não a camada de aplicações, não a camada de infraestrutura. E essas são as coisas que pedem regulamentação. O princípio inicial do Marco Civil, no relatório do Molon, é de basicamente o seguinte: precisamos preservar esta coisa que é a coisa mais estável dos últimos 20 anos. O que vier em termos de mudança nas telecomunicações, nas camadas de aplicações, bom, aí a gente opera em sentidos contrários. Por isso, a ligação das duas coisas. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Renato Leix, sou da Universidade de Mackenzie. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, que seria... O Marcel comentou um pouco sobre a exceção ao consentimento do interesse legítimo, e eu queria que ele pudesse comentar qual seria a opinião dele sobre essa exceção ao consentimento e como compactualizar essa exceção com o que ele propôs do empoderamento do usuário na forma alternativa para fornecer o seu consentimento. Bom, então vamos passar para as respostas. Posso começar por aqui, pelo Marcel, e a gente ir passando, e a gente pode aproveitar e ir encerrando também. Sobre a demora no APL, o que motiva e quais seriam os prejuízos? É um tema extremamente complexo. Proteção de dados pessoais é algo que, quando adotado, por exemplo, as novas diretivas no sistema europeu, sempre teve, inclusive, uma vacatio legis grande, né? 1 ano, 2 anos, para entrar em vigor, justamente pela dificuldade que é. E, especificamente no caso brasileiro, que nunca teve uma lei geral de proteção de dados, acho que o debate vem e vai, mas está progredindo. A consulta pública de 2010 teve um nível bem baixo, não só numérico, quanto de qualitativo de contribuições, ao passo que essa mais recente teve bem mais participação, ao que consta, e com muito mais gente engajada e interessada.
Mas prejuízo maior eu acho que você já identificou, Flávia, que é justamente o que será da lei sem uma autoridade de proteção de dados. Todo mundo sabe que nos países que implementaram a Lei Gerais de Proteção de Dados, em quase todos, né, criaram em conjunto a sua autoridade de garantia, justamente por ser um órgão técnico, quase sempre federalizado, único, né, que tem a possibilidade de avaliar as questões, pelo menos num primeiro momento, claro que nunca excluída a competência do judiciário, eventualmente para revisão, e a visão que eu tenho nesse ponto é que se apressarmos a aprovação de um projeto de lei de proteção de dados sem ter uma clareza de quem vai realmente cumprir essa norma, talvez o prejuízo seja, inclusive, maior. Outra coisa que incomoda bastante o setor privado, isso não é surpresa para ninguém, é como é que vai ficar essa multiplicidade aí de possíveis órgãos competentes na ausência de uma autoridade de garantia federal. Isso vai ficar pulverizado na competência da Senacom, isso vai ficar como que fica isso na prática, isso é algo que é realmente bastante preocupante. E na outra parte da provocação que foi feita sobre o decálogo, acho que o decálogo ele encontrou esse balanço, né? Ele fala logo no seu item 1 sobre liberdade, privacidade e direitos humanos e, simultaneamente, ele destaca bastante a questão da inovação e da dinâmica da internet como espaço de colaboração nos itens 5 e 10, respectivamente. Eu acho que o que tem que ser deixado claro é que o que mais preocupa e os maiores entraves do ponto de vista de uma lei excessivamente rígida de proteção de dados não estão nos modelos de negócio. Hoje, a maioria das empresas, principalmente as que os usuários criam contas, conseguem o consentimento expresso, informado e livre do usuário sem maiores dificuldades e continuam com as suas operações comerciais. É justamente o aspecto da inovação que depende dessas outras exceções e que isso que, às vezes, passa à margem do discurso. Se amanhã o modelo de negócio for limitado, restrito, ou tiver algum tipo de empecilho mais genérico, isso não resta dúvida que o setor empresarial vai se adaptar. Mas há diversos exemplos de inovação, inclusive inovação sem nenhum modelo comercial viável no momento, que dependem essencialmente dessa questão da utilização desses dados, essa combinação, essa utilização toda. Então, o decálogo acho que vai servir de inspiração, como serviu muito para a discussão no Marco Civil da Internet, mas só se fizerem essa ligação que, no meu modo de ver, do que a gente tem observado, ainda não está clara. Pensa-se muito no setor privado como o vilão que quer usar os dados comercialmente e se esquece que a principal utilização dos dados é o aspecto da inovação, independentemente do modelo de negócio em si. Bom, acrescentando um pouco ao que o Marcel falou com relação à demora da aprovação do APL, eu acho que o APL, e aí eu concordo com o que o Marcel diz, ele é fruto de muito amadurecimento. Quer dizer, existe muita discussão, tem muito... E, aliás, quem nos dera se todas as leis no Brasil fossem criadas a partir de um desenvolvimento como esse, né? Consultas públicas abertas na internet, recebendo contribuição de qualquer cidadão. E, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de democracia e muito atual, porque é um exemplo de democracia online, inclusive. Mas, então, o APL ele é fruto de muita discussão, muito debate. Ele vem se desenvolvendo e amadurecendo muito o seu conteúdo ao longo do tempo. Contudo, a sua espera, ela faz com que... Bom, a internet é grande e a discussão sobre proteção de dados e privacidade também fica cada dia maior, o que faz com que outros rompantes, um pouco mais populistas ou menos trabalhados, ganhem os legislativos. A gente já tem projetos de lei sobre proteção de dados nas assembleias legislativas do Brasil. A gente tem outros projetos de lei sobre proteção de dados que ganharam o Congresso, o Senado, e parte deles sem ter tido o mesmo debate, o mesmo grau de discussão que o APL teve. E eu gosto de lembrar do exemplo da discussão sobre crimes ambientais, que durante muito tempo se discutiu o PL, que na época chamava PL Azeredo, que foi Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas, que criou, e que ficou aquela discussão no Congresso, saiu uma artista da Globo pelada, em 2 dias tinha uma lei aprovada de 4 artigos, que, sem qualquer discussão a respeito, sem qualquer debate, e está aí a legislação criminal, penal, que hoje existe sobre a internet no Brasil. E o risco que a gente corre é esse, é que amanhã, num rompante, algum outro projeto menos trabalhado, menos discutido, sobre o qual o setor privado, o público, quem quer que seja, não tenha tido o devido tempo de se debruçar para uma manobra política, consiga ser aprovado, e aí a gente
corre atrás do prejuízo e deixa para trás tudo que já foi discutido. Eu, outro dia, citei numa audiência pública que eu fui aquela encíclica papal, a Rerum Novarum, né, que assim, a liberdade, nesse ponto, ela oprime, a lei ela pode até libertar, porque, uma vez estabelecidas as regras do jogo, fica mais fácil discutir. Mas seria bom que se partisse a partir do APL, porque nele já tem alguma discussão, quer dizer, esse seria talvez um bom ponto de partida. Concordo também que o APL, por si só, sem uma definição específica de qual seria a autoridade de garantia, é um cheque assinado em branco. E nesse ponto, prejudica bastante. Ou então, assim, eu como representante da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, vejo com muita restrição assim, a aplicação desse APL nas mãos de quem seria, ou quem seria o órgão regulador. Também, e aí, até pegando carona numa provocação que foi feita para o Bruno, não acho que deveria ser, assim, bom, é óbvio que a questão orçamentária ela é relevante, mas também essa questão técnica demais para poder parar na mão de qualquer puxadinho tecnocrático aí, de puxar, vamos colocar numa agência ou outra, vamos aqui, eu sei que já faz isso, aproveita que já que você está trabalhando com isso, aproveita e trata desse assunto. Eu acho que faz sentido que seja uma agência específica sobre o tema. Os exemplos vitoriosos no mundo todo são exemplos de agências específicas e, sobretudo, com uma composição multifacetada. É muito importante que não seja uma entidade de uma nota só, que só tem ali, por exemplo, o executivo, ou assim, só a administração pública que esteja representada numa agência como essa. É importante ter o setor privado, a sociedade civil, a própria composição do CGI aí é um bom exemplo. E aí já puxo para a provocação sobre o decálogo, que o Marcel já pontuou aqui os artigos 1, 5 e 10, que deveriam servir de fonte inspiradora e direcionam boa parte das discussões que estão aqui. Quer dizer, a privacidade, a liberdade tem que ser respeitada, estão no primeiro ponto do decálogo, mas, ao mesmo tempo, a inovação tecnológica tem que ser sempre privilegiada e a regulação, que é o que trata o artigo 10, tem que levar isso em conta. E, como último ponto, aí já falando agora de uma forma um pouco mais geral, toda vez que a gente fala, e o Marcel ele citou um exemplo aqui, falando o consentimento e modelos econômicos, eles são assim, falando dos modelos econômicos, do consentimento, daquelas novas iniciativas e a inovação tecnológica que começam a operar sem ter um modelo econômico definido, eu gosto, assim, primeiro eu dou um passo atrás no que eu disse lá atrás, na minha apresentação. Como é que o tempo inteiro a gente, por viés atravessado, a gente pensa em proteção de dados com base nos exemplos que estão mais fáceis. A gente fala em proteção de dados, vem na minha cabeça Google e Facebook. Então, você não, as empresas, o modelo de negócio, a gente se adapta. Eu concordo que essas empresas vão se adaptar, elas têm orçamento para isso. E eu não vou além do exemplo do Marcelo, porque quando eu falo de Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, eu estou falando de 160 mil operações de comércio eletrônico que funcionam no Brasil, que é da tia que vende pão de mel e que entrega para alguém, que são 2 ou 3 pesquisadores de uma universidade que estão ali trabalhando um primeiro projeto sem muito orçamento. E essas pessoas, elas não têm orçamento ou capacidade para, eventualmente, se adequar a restrições que forem muito pesadas que a legislação criar. Eu falo isso, assim, eu vou para além da questão de proteção de dados. Existem várias outras discussões e, agora, até legislações efetivas que inviabilizam o desenvolvimento de novos negócios, inviabiliza a economia menor, a micro e pequena economia do Brasil como um todo. E isso é importante demais, toda vez que a gente for levar em consideração esses temas, é importante demais que a gente leve e entenda que o pequeno também está no meio dessa história. E quando a gente, assim, o hipossuficiente não é só o consumidor, e nesse ponto até discordo de você, Bruno, quando você fala que na internet o consumidor ele é menos assim, privilegiado do que no mundo offline. Pelo contrário, eu acho que ele tem ferramentas, reviews e assim, ele se potencializa muito dentro da internet, o consumidor. Ele pode pesquisar preços, valores, empresas, comentários e coisa que no mundo offline ele não pode. Mas o pequeno empresário que luta aí para se desenvolver, emprega uma pessoa, 2, ou sustenta a sua família, ele também tem um caráter hipossuficiente que tem que ser observado. Obrigado.
Sou eu. Ah, é ele, é verdade. Não, pode? É na hora. Eu? Ah, tá. Desculpa. Tudo bem. Vamos lá, primeira pergunta. O que faz demorar o projeto de lei no Brasil? Eu não tenho dúvida que é questão econômica, né? Por que na Argentina tem e no Brasil não tem? A Argentina tem porque a Espanha resolveu passar seus call centers para a Argentina e os presidentes da América Latina, que falavam espanhol, não Brasil, e a legislação europeia exige que, para transferir dados para um outro país, necessita ter proteção adequada, o que significa ter uma legislação parecida com a diretiva europeia. O Brasil, como Portugal, é um país com uma economia pequena, relativamente pequena, não houve essa pressão, não há grandes interesses econômicos em fazer uma lei de proteção de dados, depende de vontade governamental, que até eu reconheço há nesse governo, né, à vontade, há talvez um certo problema parlamentar nesse momento, mas há vontade de fazer a lei, e é isso. É por isso que não saiu o anteprojeto de proteção de dados. Aliás, como várias legislações, né, elas são estimuladas pelos fatores de poder. Bem, estou falando alguma coisa que é 101 de como é que funciona a formação de leis, né? Mas eu concordo plenamente. Uma lei sem uma autoridade de proteção de dados, aliás, eu vou ser repetitivo em várias coisas, porque eu concordo muito com meus antecessores nas respostas que deram. Uma lei sem uma autoridade de proteção de dados, sabe, é um tigre, que você vê o tigre, ele tem cara de tigre, tem as cores de tigre, só que não tem dente. Porque a lei do Marco Civil é isso. A lei do Marco Civil, ela diz o que tem que ser feito, ela mostra quais são as sanções, ela só não diz quem vai aplicar. E tem um problema, um agravante nesse tema específico. É porque, também, a experiência internacional diz que é absolutamente impossível. Uma agência de proteção de dados, ela faz muito mais do que só aplicar sanções. Ela sabe cada provedor, até provedor é cacuete, porque eu fiz a tese falando em banco de dados. Cada titular de banco de dados sabe o que tem naquele banco de dados, sabe para que ele usa aquela informação. Ele é obrigado a registrar na agência, e a agência tem controle sobre o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. A agência, eu sei que o cenário é ruim de dinheiro, mas a agência tenta, no máximo possível, fiscalizar. O usuário, em vez de ter que descobrir onde é que estão os dados dele, ele vai na agência, a agência diz onde é que os dados dele estão, em quais bancos de dados estão, e aí ele pode retificar, o que o habeas data garante, ratificar, excluir, tudo. Realmente, sem uma agência que funcione, e eu concordo. O ideal, por mais que a situação econômica seja ruim, é criar uma agência. Acho até que a agência deve ser multissetorial, concordo. E, aliás, o MPF tem, assinado por mim também, e também pelo GT de Crime Cibernético, uma posição nesse sentido, que seria interessante ser um órgão multissetorial, um órgão com participação da sociedade civil, como é o modelo ideal de governança da internet. A gente tem uma posição muito, muito clara e muito firme quanto a isso. Eu concordo que não possa funcionar, tudo na vida pode funcionar, né? Tudo pode dar certo, mas eu acho realmente que se ficar num órgão que já existe, eu acho que corre um risco de não dar certo, uma coisa que era importante, que desse certo, aí vão falar que a lei não devia ter existido, que a lei é ruim, e, na verdade, foi a implementação da lei que foi ruim, então, sei lá, me parece importante. Uma pergunta que a Flávia colocou, transferência de dados entre administração pública. Bem, eu não quis trazer aqui a questão do anteprojeto, porque eu acho que está no estágio inicial de discussão, eu acho importante que a gente debata, mas eu vou tratar especificamente disso. É ruim que seja uma cláusula muito genérica, mas é ruim hoje em dia também que a administração troca dados, e eu não estou falando do processo penal, eu estou falando no geral, troca dados sem o menor controle. O ideal é que trocasse dados, às vezes a administração realmente precisa trocar dados, às vezes é importante planejamento, foi falado isso aqui de manhã, né? Importante planejamento estatal, hoje em dia, é importante ter uma quantidade boa de dados, a administração deve ser estanque, ela deve tentar ser uma coisa unificada e que trabalhe bem em prol da população. Ela precisa trocar dados, o quanto menos genérico, no Brasil me parece melhor, eu acho que evita problemas, mas, ao mesmo tempo, o cenário atual em que os dados são trocados e que é tudo feito ao Deus dará é o pior dos mundos.
O decálogo é importantíssimo. Eu acho que o decálogo representa exatamente esse objetivo de uma legislação principiológica, uma legislação que atenda a todos os interesses, uma legislação que tente regular ex post, não ex ante. Eu acho fundamental e como só tenho que elogiar todos os trabalhos que têm sido feitos em prol de uma melhor internet aqui nessa casa. E, por último, não vou resistir a responder, vou fazer 2 provocações com o seu comentário. O primeiro é que eu tenho certeza que, na decisão do Lochner, tinham também padarias pequenas que empregavam menores durante mais de 10 horas. Às vezes, mesmo negócios pequenos cometem violações de direitos fundamentais. Bem, faz parte da vida. A segunda coisa é que eu acho que uma legislação de proteção de dados ia afetar muito pouco o bolo da Dona Maria, o negócio de internet do bolo da Dona Maria. Eu acho, pessoalmente, podemos depois conversar com mais calma, vai ser um prazer. Foi um prazer participar dessa mesa. Obrigado. Bom, tentar ser breve, quanta coisa. Com relação à demora na emissão, nessa criação de uma lei geral de proteção de dados pessoais, eu acho que é muito claro, e aqui eu vou usar um exemplo bem claro. As últimas tensões com relação à proteção de dados pessoais. O modelo de negócio tudo sobre todos, Nomes Brasil. Se houvesse uma legislação sobre proteção de dados pessoais, esses modelos de negócio, ou quem fosse empreender, teria uma certeza jurídica de que esses modelos de negócio não seriam possíveis. Porque uma legislação de proteção de dados pessoais, ela deixa claro que dado pessoal é dado pessoal, pouco importa se ele é privado ou ele é público. E, a partir disso, essas plataformas seriam ilegais justamente por faltar esse consentimento do usuário com quanto a essa agregação de dados. Ou seja, a demora ela é prejudicial para o empreendedorismo, de modo que traria mais certezas jurídicas, e também para o cidadão, que traria justamente mais balizas para a proteção com relação a essa matéria. E daí eu faço o link com a outra pergunta, desse seu discurso um pouco abstrato, da onde que você enxerga quais seriam as racionalidades, as estratégias regulatórias que dariam vazão a esse soft paternalismo, seja lá como você queira chamar. É a própria questão de, mais uma vez, tornar executáveis novas formas de controle dos dados pessoais. Porque a verdade a forma como é hoje, só baseada em políticas de privacidade, não funciona. E o exemplo do No Track é um exemplo claro. Se houvesse uma imposição legal, seja de uma norma, seja de uma autoridade de garantia, talvez, pelo menos, o exercício dos nossos dados pessoais no plano de coleta, ele seria facilitado, ele seria executável. E aí, o paternalismo ele não surge só nessa questão de um movimento legislativo, regulatório, para ter uma nova proteção, uma legislação específica a tratar desse problema específico, como também a criação de uma autoridade de garantia. A questão da autoridade de garantia é o reconhecimento de que os consumidores, por si só, eles não têm força, eles não têm conhecimento técnico para dar vazão a essa proteção. Eu preciso de uma figura maior, e essa figura maior é a autoridade de garantia. E aí é o prejuízo de você ter uma legislação de dados pessoais que prevê esse órgão competente, então daria para falar que essa seria a autoridade de garantia, ainda que o órgão competente não definisse, e esse é o prejuízo, porque na medida em que você não explicita quais são os poderes dessa autoridade de garantia, da forma como ela vai ser estruturada, a gente tem uma incerteza. E essa incerteza eu posso dizer com base, por exemplo, no direito comparado. Eu fui pesquisador visitante do Centro de Tecnologia e Sociedade da Universidade de Ottawa, e lá no Canadá, o Privacy Commissioner ele é um sistema ombudsman. O que isso quer dizer? Ele não tem poder de polícia. Ele não pode ir e aplicar multas, ele faz algumas auditorias, enfim, mas não é aquela autoridade garante que tem poderes para exercer um enforcement efetivo da lei, como é na União Europeia. Então, você não ter de maneira clara qual vai ser essa autoridade de garantia ou esse órgão competente, a gente pode ter uma lei manca de proteção de dados pessoais. E aí, eu acho que também, só retomando um pouco essa questão do paternalismo e tocando um pouquinho mais nessa questão da autoridade de garantia,
pelo menos para estabelecimento de padrões de segurança, pensar como que seria arquitetado esses conceitos ainda elusivos de privacy by design, privacy by default, caberia aí uma porosidade, um modelo multi-stakeholder, colocar na mesa quem desenvolve tecnologia, o mercado, sociedade civil, governo, e pensar, arquitetar de uma forma junta, consensual, quais seriam esses poderes. E aí, mais uma vez, você tendo uma autoridade de garantia que dá enforcement, que impõe isso legalmente, que empodera o consumidor, o cidadão, com essas novas ferramentas de ele controlar os seus dados pessoais, aí é mais um exemplo de paternalismo, um exemplo prático. Ainda que eu discorde, eu faço aqui a ressalva que a autoridade de garantia como um todo, ela não tem como ser multi-stakeholder, multissetorial, porque não dá para você botar na mesma mesa quem está sendo fiscalizado, quem eventualmente vai ser penalizado. Não faz sentido, isso seria meio que uma esquizofrenia regulatória, fiscalizatória. Então fica aqui a minha deixa. Com relação à pergunta do Renato, de interesses legítimos, eu acho que antes de a gente tratar de interesses legítimos, a gente tem que pensar justamente nessa questão de novas formas do consentimento. Eu aqui eu não sou contrário a todas essas qualificações do consentimento. Pelo contrário, eu acho que é positivo, mas ela é artificial na medida em que você não tem maneiras efetivas de operacionalizar esse controle de informações. E aí eu entro nessa questão de interesses legítimos. Dar vazão a mais uma exceção do consentimento, sem você pensar nessa nova racionalidade regulatória, é praticamente tornar mais falacioso ainda o prometido controle sobre as nossas informações pessoais. E aí eu entro no mérito da questão da própria modernização da diretiva da União Europeia. A questão lá não é consensual. Na modernização, eles adotaram uma opinion da Article 29, em que ela estabelece um teste rígido, rigidíssimo, sobre essa exceção, porque o interesse legítimo é sempre por um processamento adicional de dados pessoais, ou seja, ele não é dado no vácuo, ele ainda faria parte dessa esfera de controle dos dados pessoais, porque, em si, interesses legítimos é um conceito muito abstrato, e se a gente não trouxer um teste dentro da lei, dentro desse desenho normativo, a gente corre o risco de tornar a exceção a regra da nossa legislação. E aí, por último, só falando um pouquinho mais dessa vulnerabilidade do consumidor, de fato, a gente tem novas formas de pesquisar preço, novas formas até de exercer a democracia, mas, ao mesmo tempo, a gente encontra alguns impasses que antes a gente não verificava. Na medida em que eu posso pesquisar preço, eu também posso sofrer price discrimination, ou seja, com a coleta dos meus dados pessoais, aquela aplicação, aquele vendedor sabe qual é o meu perfil, o meu poder aquisitivo e não me dá promoções. Ele só vai dar promoções para o outro consumidor que ele sabe que o poder de aquisitivo dele é menor. No mesmo sentido, quando você tem uma assimetria informacional muito maior, como é aqui o caso com essas novas tecnologias, a gente é muito mais passível de ser manipulado. E foi exatamente o que aconteceu no caso do Facebook. Houve ali uma manipulação, e, nesse sentido, eu acho que essa manipulação ela é muito mais obscura, muito mais opaca do que nas relações tradicionais de consumo. Então, sim, está mais do que na hora da gente aprovar essa legislação como autoridade de garantia, refletir sobre esses problemas regulatórios já enfrentados por legislações anteriores, que foi o que eu tentei abordar aqui na minha exposição, e aí sim tentar traçar uma estratégia regulatória, uma racionalidade regulatória que seja tão somente mais real com a demanda que a gente tem, e que só qualificar consentimento, e aí eu finalizo, não resolve em nada, só deixa mais ou menos as coisas como elas estão, que é, entre aspas, e essa é uma expressão que não é minha, é de um pesquisador americano, uma ditadura das políticas de privacidade. Era isso. Queria agradecer ao Marcel, ao Leonardo, ao Dr. Carlos Bruno, ao Bruno, agradecer a presença de todos vocês
E fazer um aviso aqui, amanhã nós não teremos a palestra das 8h30 da manhã, e o evento começa às 9h30. Então, quem conhecer alguém que não está aqui, também passe, por favor, o recado. E boa noite a todos e muito obrigada.